Que Jesus nos abençoe. Começa agora mais um programa Estrada de Damasco na TV, órgão de divulgação da doutrina espírita sob a orientação do Centro Espírita Nova Era. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. É possível a felicidade aqui na Terra, Edson? O Edson está aqui conosco para nos ajudar e falar sobre esse assunto. É possível. Nós veremos agora, no decorrer do programa, os ensinamentos do Espiritismo, de Kardec, que é possível, sim, a gente gozar de uma boa felicidade aqui na Terra. Felicidade é um assunto muito complicado. Ele deixou um pouco o campo das religiões, deixou de ser o objeto das religiões, e é hoje muito mais um objeto da ciência, da filosofia, da sociologia, né? De vários segmentos da ciência que estudam a felicidade, que tentam colocá-la em prática, e as religiões ficaram um pouquinho de lado. Nós até vamos ver por quê, mas deveríamos sim também continuar sendo um objeto de debate das religiões. Nessa secular disputa entre ciência e religião, uma coisa muito interessante, os cientistas hoje afirmam, e quando a gente diz cientista, aqueles mais materialistas, mais ligados à matéria, costumam dizer que a ciência fez mais pelo homem, pela humanidade, do que as religiões. E não deixam de ter razão, porque eles falam que a ciência desenvolveu vacinas, remédios, as práticas cirúrgicas que aliviaram dores, né, que aliviaram várias doenças. A ciência tem trabalhado na produção de mais alimentos, de alimentos melhores. Ela criou normas de convivência social, inspirou ou mesmo criou as normas do direito, né? A gente sabe que existe um direito natural, que vem de Deus, que vem dos espíritos superiores, mas ela criou muita regra também aqui de direito e que facilitam a vida das pessoas, dos desfavorecidos, dos mais pobres, tudo procurando dar ao homem mais felicidade, torná-lo mais feliz. Então a ciência tem por objetivo aí essa felicidade do homem. A preocupação dela, como ela é material, é aqui essa existência, ela quer que as pessoas sejam felizes, vivam mais alegres, vivam mais tempo, produzam mais, faz parte disso. E por outro lado, esses mesmos cientistas, essa mesma ciência, costuma dizer, né, que as religiões são muito assim, pessimistas, conformadas, aceitam o sofrimento, aceitam as penas humanas, chegam a esposar aquela ideia contida num ditado popular de que a felicidade não é deste mundo. Essa acusação sempre é feita. Só que, se a gente analisar também, como eu disse que a ciência não estava totalmente errada, as religiões também não estão. Porque o que nós vemos hoje nesse mundo nosso, praticamente? Você liga a televisão, no noticiário, são crimes, guerras, intempéries do tempo, uma hora muita neve, outra hora muita chuva, seca, dificuldades, doenças, fome, né? Sequestros, terrorismo, morte de crianças que nos chocam muito, vítimas às vezes da barbárie dos homens, enfim, dor e sofrimento para todo lado. Aí o que você pensa? Não é fácil ser feliz num lugar desse não, né? Pelo menos nesse mundo de hoje, em pleno século XXI aí, com todo o nosso progresso, com todas as descobertas científicas, mas o homem ainda sofre muitos males, muitas mazelas, o sofrimento campeia por aí. O que me chega às vezes a pensar na afirmação das religiões. Será que a felicidade
existe aqui na Terra? Faz parte do nosso planeta, dessa esfera azul aí do cosmos, a felicidade? Tem razão as religiões em dizer que a felicidade não é neste mundo? Ou que só no outro plano nós seremos felizes, em outra existência, em outra vida, no reino dos céus? Vamos utilizar qualquer nome aí, são sinônimos. Só lá que nós teremos a felicidade? As religiões parecem que esposam mesmo essa ideia, defendem mesmo isso. Se a gente pegar as religiões orientais, elas são bem contidas, a população é muito contida. Lá, por exemplo, o riso não pode ser aberto. Eu não sei se já observaram que filmes japoneses, chineses, principalmente as mulheres, coitadas, que são mais oprimidas, sempre sorriem colocando a mão na boca. Não pode ser aquele riso aberto, mais escancarado. Parece que não se pode muito ser feliz. E essa característica da sociedade chinesa e japonesa está em grande parte determinada pela religião. São as religiões que fazem assim. Quando a gente vê as notícias sobre o mundo islâmico, o islamismo, né? As mulheres lá usam véus, não descobrem a cabeça. A burca, né? A burca, né? Que nos lugares mais radicais, mais extremistas, às vezes com uma tela na frente do rosto. E são umas burcas cinza, né, Esther? Cinza, pretas, escuras, né? Os homens, quase sempre de cara amarrada, preocupados com vinganças, com guerras. Parece que também no islamismo não há muito tempo para a paz ou a felicidade. O judaísmo ortodoxo, a gente também vê aquelas notícias lá de Jerusalém, do Muro das Lamentações, são homens vestidos de preto, com barba preta, o Kippur na cabeça, acho que é Kippur que chama na cabeça, tudo lá, taciturnos, parece que nada feitos à alegria, né? E isso que eu estou falando desses que são os representantes da religião, aqueles que mais fazem as coisas, que mais a praticam. O cristianismo, por herança judaica recebida, né, também não era, tanto que na Idade Média não havia felicidade, a função primordial do homem era estar aqui para louvar e engrandecer a Deus, né, e brigando pelos lugares sagrados, pela implantação do cristianismo, pela sua afirmação. Não fazia muita parte da época, dos costumes da época, ser feliz, ser alegre, não. E olha que esses costumes medievais perduraram por séculos, né? Avançaram aí por 300, 400 anos. Então, realmente, as religiões não são muito afeitas à felicidade, não. Elas podem até achar que seria isso. E no caso do cristianismo, nós ainda temos assim uma contradição mais aparente, porque ele seguiu boa parte dessa herança judaica, fez isso, mas a gente sabe que o Cristo, o mestre, o mentor espiritual, o fundador do cristianismo, né, ele não era uma pessoa triste. Jesus era alegre. Jesus era alegre. A gente lembra que ele fez seu primeiro milagre numa boda, num casamento, né? Para manter a alegria da festa, manter o pessoal, os convidados tranquilos, felizes, os anfitriões tranquilos. Ele escolheu uma boda para o seu primeiro milagre. Gostava de ceias, tem várias passagens do Evangelho que ele está ceando, comendo com os seus discípulos, né? E até a gente hoje sabe, os seus exemplos eram sempre positivos, otimistas, e nas suas pregações, ele era uma pessoa que estava aqui para aliviar, né, Esther? Sempre para consolar, cheio de esperança, né? Não vê ele falando que você sofre porque merece, essas coisas não. Claro que no Sermão da Montanha ele fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas a gente sabe que era aquele tom esperançoso, né? A visão mediúnica dele, mas não era assim não. Ele, por exemplo, em João, capítulo 12, versículo 47, ele diz, eu não vim julgar o mundo,
e sim salvá-lo. Ele não veio fazer julgamentos, tomar medidas, não. Veio salvar o mundo. Em Mateus, capítulo 11, versículo 18, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que coisa consoladora. Está cansado, sofrendo, vem cá, vamos melhorar isso, vamos tornar as coisas mais fáceis. Creia em mim. Né? Em Lucas, capítulo 11, versículo 10, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Também, quer dizer, busca, bate, peça, e você terá conforto, né? Minorarei teus sofrimentos. E não tinha também apego material, não, que é um dos princípios de felicidade que nós vamos ver depois. Ele ensinou ao jovem rico, se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, depois venha e siga-me. Isso está em Mateus, capítulo 19, versículos 21 a 23. Jesus não era triste, apologista do sofrimento. Ele queria libertar e ajudar a humanidade. Né? E o Espiritismo, Edson, ele fala alguma coisa sobre a felicidade? O que Kardec nos disse sobre isso? Então, Kardec, o Espiritismo é uma religião mais nova, né? De 1865. Kardec ele já traz uma visão mais moderna, embora conservadora da sua essência, mas ele já nos dá abertura. E a questão está disciplinada no livro dos Espíritos, no capítulo 1 do livro 4º. No capítulo Penas e Gozos Terrenos, nós temos perguntas que tratam exclusivamente de felicidade. Isso assim na parte da filosofia espírita, né, Esther? É muito interessante. E logo, como nós estamos num programa espírita, mostrando aqui os aspectos da doutrina, nós vamos nos ater um pouco mais a eles. Então vamos pensar. Livro dos Espíritos, livro 4º do Livro dos Espíritos, capítulo Penas e Gozos Terrenos. A pergunta inicia-se na pergunta 920. Lembrando a todos que o Livro dos Espíritos é um livro feito sob a forma de perguntas e respostas, né? Kardec indagando e os Espíritos orientando. Então, na pergunta 920, o Kardec pergunta aos Espíritos se o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa. Né? E a resposta é não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz na Terra, e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Ora, nós sabemos que nós vivemos num planeta de expiação e provas, né? Nos mundos ditosos ou felizes, nos mundos superiores, que nós sabemos que a classificação dos mundos é assim, a felicidade é inerente. Ela está aberta a todos que ali vivem. Faz parte daquele mundo a felicidade. Ela é um componente essencial. Nós estamos num planeta de escalão baixo, de nível baixo. Aqui ela não permeia todo o tempo. Então a resposta só poderia ser essa. Pode-se gozar de uma felicidade completa? Não. Vocês estão num planeta de expiação e prova. Mas depende de vocês, depende do homem, depende de nós, abrandar os males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Né? Na pergunta 921, Kardec se estende mais um pouquinho dizendo: concebe-se que o homem seja feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Aí já passou para a felicidade relativa. E a resposta é a seguinte: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e usufruir de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro.
Então, nas duas perguntas iniciais, não se goza de uma felicidade completa, mas pode-se ter uma felicidade bem relativa, bem boa, né? Bem adequada ao que nós merecemos e temos consciência. Nós vamos para um intervalo, vamos ouvir a mensagem dos nossos patrocinadores e voltaremos logo a seguir. Só um minutinho. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes, telefone 3551-6589. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Ao nosso estudo de hoje, nós estamos falando sobre felicidade. O Edson já falou o posicionamento, né, das religiões sobre a felicidade, da ciência de Jesus. Isso. E nós estávamos falando sobre a felicidade no Espiritismo. Isso. Sobre o que Kardec nos passou no Livro dos Espíritos. Tem algumas perguntas, você já comentou 2. E tem mais algumas perguntas, Edson? Temos mais 2 também que são relevantes, né? Nós falamos a 920, que não se goza de uma felicidade completa, mas depende do homem abrandar os seus males, né? Na 921, ele diz também que é possível usufruir de uma felicidade tão grande quanto comporta a existência no nosso plano de expiação e provas. E a pergunta 922 é interessantíssima porque é o seguinte: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Há uma medida comum de felicidade para todos os homens? A resposta dos Espíritos é a seguinte: para a medida, né? Para a vida material é a posse do necessário. Então, para a vida material é muito difícil ser feliz sem ter aquilo que é necessário. Já para a vida moral é a consciência pura e a fé no futuro. Isso aqui é muito interessante porque para a vida material, posse do necessário. Vamos comentar daqui a pouco. E para a vida moral, a consciência, quer dizer, consciência pura. Eu conheci uma versão anterior do Evangelho, essa nossa que a gente tirou aqui, ela é mais recente, que falava em consciência tranquila. Mas tanto faz consciência pura ou consciência tranquila e fé no futuro. Outra pergunta interessante é a 926. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? A resposta é a seguinte: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais
que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então, vamos observar que o Espiritismo, ao contrário do que erroneamente afirmam alguns, não é contrário à felicidade na Terra. Diz que é difícil, mas ela existe. Ela não existe completa ou plena, mas existe muito adequada às nossas necessidades e ao nosso merecimento. Então, podemos não ter felicidade absoluta, mas podemos ser bem felizes nessa existência. E a gente sabe, né, Esther, nos estudos sempre sobre céu e inferno, que às vezes pegam, costuma-se dizer muito que não passam de ilhas mentais. Então, que a pessoa consegue viver em céus, quer dizer, em células de felicidade, mesmo estando num lugar ruim, de dificuldade. Mas a paz de espírito, a conformação com as coisas que nos cercam, a inexistência de ambições materiais, pode nos possibilitar bastante felicidade. E eu gostaria de comentar principalmente a 922, que é a receita da felicidade, a medida. Então, não é possível, é praticamente impossível ser feliz sem ter a posse daquilo que precisamos do necessário. Mas esse negócio de necessário também é controvertido, né? O que às vezes é essencial, necessário para um, não é para o outro, é supérfluo. Por exemplo, um vendedor, um representante comercial, um ator, ele às vezes precisa estar elegantemente vestido, bem vestido, ser apresentação. Isso para ele é necessário. Para alguém que trabalha num serviço mais rude, numa roça, numa pedreira, ele não dá importância nenhuma ao traje, ele só precisa de uma roupa que o proteja ali, do tempo, né, e da grosseria do serviço. Então, a gente poderia falar que o que é essencial, o que é luxo, a posse do necessário, ela deve ser compreendida ao contrário. Com o posse do necessário, nós deveríamos entender que é contentar com o que temos. Se a gente acha que o que nós temos está bom, está ótimo, temos o necessário. Valorizar, amar o que possuímos, que não nos cria grandes situações de dependência, ficar sofrendo, nos martirizando por ter outras coisas. Não ambicionar aquilo que não podemos ter, e também criar coisas de sofrimento para ter aquilo que não podemos. E jamais comprometer a ética, a moral, né, nosso nome, nossos princípios, para conseguir as coisas materiais, para conseguir cargos, coisa que a gente vê tanto nesse Brasil de hoje, pessoas que acabaram se comprometendo para conseguir ter aquilo que queriam e que hoje estão perdendo quase tudo, né? Obtiveram dinheiro, muito dinheiro, mansões, carros, cargos, e de repente isso começa Não era o necessário. Não era o necessário, claro que não era, né? Devem ter grandes dores de consciência, né? Grandes dores de aborrecimento, dizendo, por que eu fiz isso? Comprometeu a consciência, não é mais puro ou tranquilo, e não precisavam daquilo. E para se ter essa consciência pura e tranquila, né, o que nós podemos, que é uma das medidas de felicidade, uma das receitas, qual que é o caminho? Muito simples, falamos aqui em quase todo o programa, todo mundo sabe, todas as religiões nos ensinam. Não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Esse sim é o primeiro ensinamento para se ter consciência tranquila. Se não fazemos aos outros aquilo que não queremos, a nossa consciência não nos atormenta. Deitamos à noite para dormir, levantamos, sempre assim. Não existem grandes remorsos, não existem grandes preocupações com o erro. Então, consciência pura, consciência tranquila, que é um dos ingredientes. Fazer aos outros não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Amar aos outros como a nós mesmos, né? Que é toda a filosofia de Jesus
que são todos os mandamentos resumidos num só. E acreditar que a verdadeira vida, que importa é a espiritual. Também vai nos ter fé. Né? Uma fé no futuro é muito importante. Saber que teremos uma outra existência, que teremos a chance de resgatar nossas faltas, de pagar, de aprender, né? Vai nos dar uma confiança muito tranquila. Então, se temos o que é preciso materialmente, ou melhor, temos aquilo de que precisamos, nos contentamos com o que temos uma consciência tranquila, sem remorsos, e temos fé no futuro, nós seremos bem felizes. Nós gozaremos da felicidade que o Espiritismo diz que é possível gozar aqui na Terra. Então essas perguntas para mim elas são fabulosas porque mostram contentar-se com o que temos, administrar tudo isso aí, ter consciência tranquila e fé no futuro, são os ingredientes básicos, a receita para a gente ser feliz aqui na Terra. No livro Terapia da Paz, tem uma página, né, que completa bem tudo isso que você falou, né, Edson? Completa. É uma página intitulada Contentamento. Aqui ela nos fala que o dono de um comércio, um pequeno comércio, e amigo do poeta, né, e escritor Olavo Bilac, que nós, quando crianças, líamos demais, né, poesias dele. O príncipe dos poetas? O abordou na rua e disse para ele: Senhor Bilac, eu estou precisando vender uma propriedade, um sítio que eu tenho, que o senhor conhece bem, já esteve lá, e eu queria que o senhor fizesse um anúncio, escrevesse um anúncio para que eu colocasse no jornal. O Olavo Bilac falou: vamos fazer já, e pegou um papel e escreveu o seguinte: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente e por flores, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Olha que coisa linda que ele escreveu sobre o sítio, né? Meses depois, o poeta encontrou com esse proprietário, esse amigo dele, e ele lhe perguntou: vendeu o sítio? E ele respondeu: nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio que você escreveu, eu vi como era maravilhoso o sítio que eu tinha. Então a gente vê que o ser humano, ele é tão ansioso por sua felicidade que ele quer logo, imediatamente, né? Ele não para nem para pensar em como conquistá-la, o que fazer para ser feliz. Ele contenta-se com o que ele tem por um certo tempo, alegra-se com aquilo que ele possui, mas logo depois ele quer uma coisa maior, diferente, adiciona outras coisas, e aí ele fica infeliz até ele conseguir aquilo que ele quer novamente, né? E ele sai a procurar maneiras de satisfação mais intensa. E essa busca nunca termina, porque ele consegue uma, já quer outra logo em seguida. Isso acontece porque o ser humano, ele, como você já falou, é muito preocupado com as coisas materiais, né? Com as coisas daqui da terra, que são passageiras, que são ilusórias, que dão essa sensação de prazer, de felicidade. Mas isso não atinge profundamente a alma, o espírito, que é a nossa essência. Quando nós aceitamos as coisas do espírito, quando as nossas sensações, as nossas emoções, elas são muito diferentes. Já não temos essa preocupação com os prazeres da terra, e isso passa a ser até... nem queremos mais isso, né? A gente preocupa muito mais com a nossa evolução. No momento que você entende que a vida espiritual, que é importante, mudou seu ponto de vista, as coisas materiais deixam de ter aquela prioridade. Isso. Exatamente. Então a gente passa a dar valor à simplicidade da vida, à beleza da natureza, às coisas que nos cercam. E a gente... coisas baratas passam a ser ricas. Né? Tudo aquilo que Deus colocou no nosso caminho, e daquilo que nos foi dado para que a gente
possa usufruir e ser feliz com aquilo, né? Então a gente precisa valorizar as coisas do espírito de uma maneira produtiva, saudável, deixando um pouco de lado essas coisas materiais. Assim nós seremos mais felizes. Se a gente vê que a gente tem pais, irmãos, né, que nos dão assim tanto estímulo, tanto amparo, nós temos um companheiro ou uma companheira, filhos que nos dão carinho, temos os amigos que fazem também a nossa alegria do dia a dia e a nossa saúde, né? De qualquer forma, a gente consegue andar, ir de um lado para o outro, nós enxergamos a beleza da natureza, as flores, lembrando nisso os ipês lá da Avenida Dona Floriana, né? Quando a gente está caminhando, olhando para aquilo, que beleza, que maravilha, a gente vê tanta coisa bonita e a gente não dá valor nessas coisas. Nós temos tantas coisas para sermos felizes, um emprego que nos dá o sustento, que nos dá aquilo que nós precisamos, quando tantos não têm pés, não têm olhos, não têm braços. Então nós precisamos agradecer e sermos felizes, contentar com aquilo que nós temos, né? Então a gente vê que para ser feliz não precisa muita coisa, foi o que você falou. O necessário já nos faz necessário feliz. Materialmente, a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso nos permitirá gozar de uma felicidade bem ampla aqui na Terra. Não completa, mas bastante bem adequada ao nosso merecimento e à nossa evolução. Fiquem com Deus.